Olá, pessoal! Essa é mais uma aula de geografia e o tema é turismo cultural. Nessa aula aprenderemos o que é turismo cultural, o que é patrimônio material e o que é patrimônio imaterial, os 7 patrimônios imateriais de Minas Gerais. Para você que chegou agora no nosso canal, inscreva-se, dê o seu like, aperte aí o joinha e se liga. Ao longo da aula teremos 2 perguntinhas para você responder nos comentários. A sua opinião é muito importante para mim. Turismo cultural. Turismo cultural compreende as atividades turísticas relacionadas à vivência do conjunto de elementos significativos do patrimônio histórico, cultural e dos eventos culturais, valorizando e promovendo os bens materiais e imateriais da cultura. Pessoal, portanto, o turismo cultural tem como principal forma aí de atrair esse turista através desse patrimônio cultural. Então, ele vai para conhecer a cultura de um determinado lugar. Minas Gerais é um estado que possui uma grande diversidade de culturas, então é um ambiente propício para poder atrair esse tipo de turismo. E o turismo cultural é formado tanto pelos bens ou patrimônios materiais, como os patrimônios imateriais. Os patrimônios culturais oficiais de uma região são definidos pelo governo. E um exemplo desse turismo é o Museu da Inconfidência. Então, nessa imagem ao lado, eu trouxe para vocês esse museu, que é localizado na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais. Ele é um local que atrai os turistas para poder conhecer um pouco da história de Minas Gerais. Patrimônio material e patrimônio imaterial. De acordo com o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, os bens culturais de natureza material são formados por elementos palpáveis e concretos, por exemplo, obras de arte e igrejas. Então, no exemplo que a gente trouxe no slide anterior do Museu da Inconfidência, ele é um prédio, então ele é um elemento palpável, ele é concreto. Então, ele faz parte aí de um bem cultural material, o que a gente chama de matéria, aquilo que a gente vê concreto. Já os imateriais são um pouco menos conhecidos. Eles são aqueles das práticas e domínios da vida social que se manifestam em atividades, ofícios e seus modos de fazer. Então, um exemplo desse tipo de ofício, modo de fazer, seria o ofício do sineiro. Então, ele trabalha batendo sino e ele é um patrimônio imaterial. Celebrações, como festas religiosas, expressões teatrais, plásticas, musicais ou lúdicas. Então, um exemplo desse tipo de patrimônio imaterial musical seria a Vesperata de Diamantina. E também lugares tradicionais que fazem parte da história do estado e que abrigam práticas culturais coletivas. Então, nesse caso, a gente está falando aí das comunidades quilombolas, das comunidades indígenas, e a gente tem um exemplo em Contagem, que é dos Arturos. Patrimônios imateriais de Minas Gerais relacionados à culinária. Então, esse primeiro exemplo, dentro desses 7 patrimônios, os 2 primeiros que eu trouxe para vocês é relacionado aí à produção do queijo. A gente sabe que Minas Gerais é reconhecido aí pela produção de seus queijos. Inclusive, a gente tem um queijo que é chamado de queijo Minas, justamente pela sua produção em Minas Gerais. Então, esses queijos são produzidos na região do Cerro, da Serra da Canastra e do Salitre. A Serra da Canastra dá o nome a um circuito turístico que reúne 11 cidades da região do Cerro. Então, para esse queijo ser considerado aí original da área da Canastra, ser certificado, igual a gente pode ver nessa imagem que tem um queijo certificado, que ele tem essas marcas de certificadora, ele tem que ter sido produzido em uma dessas 11 cidades, que são São Roque de Minas, Araxá, Bambuí, Campos Altos, Ibiá, Medeiros, Perdizes, Sacramento, Tapira, Tapiraí e São João Batista da Glória.
Então, o modo artesanal de fazer o queijo, tanto da região do Cerro quanto da região da Canastra, são considerados aí patrimônios imateriais de Minas Gerais. Então, vamos aí dar uma revisada. Escreve para mim aí nos comentários quais são as principais cidades mineiras que compõem o Parque Nacional da Serra da Canastra. Por que o queijo canastra é um dos patrimônios imateriais de Minas Gerais? Então, vamos conhecer aí outros tipos de patrimônio imaterial. Trouxe mais dois aqui para vocês, que é o Toque dos Sinos em Minas Gerais, que aí vai acontecer na cidade de São João del Rei, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Catas Altas, Diamantina, Sabará, Cerro e Tiradentes. Aí, nesse caso, a gente está falando do barulho dos sinos, né? O toque dos sinos nas igrejas tradicionais dessas cidades. E o ofício do sineiro. São João del Rei, Congonhas, Ouro Preto, Mariana, Catas Águas, Diamantina, Sabará, Cerro e Tiradentes consideram o ofício do sineiro como um dos patrimônios imateriais. Então, a própria função dele como sineiro já é considerado um tipo de patrimônio imaterial, porque é uma atividade que ela é pouco realizada. A própria atividade ela já é cultural. E os últimos 3 patrimônios imateriais de Minas Gerais são a Folia de Reis, né? Aí no caso tá as celebrações religiosas, Festa de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos de Chapada do Norte, aí estão ligados à questão negra, e a comunidade quilombola dos Arturos de Contagem, Minas Gerais. Então, essa comunidade ela é bastante conhecida em Minas e ela é de quilombolas, né, descendentes de negros, de possivelmente um negro que se chamava Arthur, por isso esse nome de Arturos. Então, eles preservam aí a sua identidade e continuam realizando seus ritos, como a gente pode ver aí na imagem ao lado, né? É uma tradição deles, a festa deles. Tá ok? Então é isso. Muito obrigado por vocês terem assistido até o final aqui da aula. E deixei mais uma perguntinha. Você conhece ou participa de alguma dessas 7 atividades consideradas como patrimônio imaterial do nosso estado? De Minas Gerais, escreva sobre a que você conhece ou pesquise sobre ela e escreva nos nossos comentários. Espero vocês, inscreva-se, dê o like, até a próxima, tchau, tchau!